Bom dia, Olá! linda! Olá, bom dia! Bom dia. Tô tão Tá me ouvindo? feliz. Eu também. Tô um Você tá pouco me ouvindo bem? nervosa, Oi? mas tô bem. Tô bastante nervosa, mas tô bem. Eu também estou, estamos. Esse negócio de ao vivo não é mole. Bom dia a todo mundo que tá Acho que é. chegando. Deixa eu. Sua internet ficou um pouquinho lenta. É, Agora voltou. eu acho que eu vou tirar aqui o Wi-Fi. Veja se tá melhor agora. Tá melhor agora. Ah, ótimo. Tá melhor agora. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Digam a gente se estão conseguindo nos escutar, tanto eu quanto a Elisa. Olha aí, amiga, eu vou te ouvir. Olá! Ai, gente, a minha primeira live, eu acho que eu tô me tremendo. Eu também sempre fico. Vou pedir um favor para vocês, como eu fiz na outra semana. Por favor, escrevam para a gente o título da nossa live. O tempo de ser psicóloga clínica. Vamos tecer hoje, tecendo sobre o tempo de ser psicóloga clínica. Ah, é. Por favor, Ah, vou tentar fixar aqui o título, que é essa parte que me organiza, amiga. Essas coisas, né, burocráticas vão me organizando, me estruturando. Por favor, coloquem para a gente. E bom dia para todo mundo que está chegando. Gratidão por estar aqui conosco. Muita gente que ama a gente, né, amiga? E isso vai dando a gente força para conseguir lidar com essa coisa do ao vivo. Tecendo o tempo de ser psicóloga clínica. Deixa eu ver se eu ah, consigo aqui. Karina escreveu aí. Ver se eu consigo fixar pelo de Karina. É que nem sempre eu consigo fixar. Eu não consigo. Ah, consegui. O tempo de ser psicóloga clínica, consegui. Bom, gente, é sério. Eu tô muito emocionada. Já tá virando moda isso. Semana passada eu tava, essa semana eu tô. Eu acho que tem muitos motivos, né, pra minha emoção. Primeiro que, assim, pode parecer que é só um Instagram, é um projeto de Instagram, mas pra mim é um projeto muito importante, né? Não é chorar. E porque eu senti falta disso na minha prática clínica, de lugares e de espaços que a gente pudesse falar desse caminho. E fico muito feliz de poder ofertar isso, de algum modo, ao lado de pessoas que fazem isso de uma maneira que eu admiro muito, né? E vocês vão entender. Semana passada veio o Mauro, essa semana vem a Elisa. E todos que vierem tecer comigo são pessoas de fato especiais. Não só para mim como pessoa, mas para a psicologia. Vocês presenciaram o Mauro na semana passada e vão presenciar hoje, Elisa. Porque eu sou uma amiga lúcida. Eu não vejo coisas que não existem. Eu vejo e reconheço o que está na minha frente, né? E hoje vamos falar do tempo de ser psicóloga clínica. Eu acho que dá para a gente já começar, né? O que você acha, amiga? Ai, acho também, acho também. Não sei, agora, será que todo mundo me conhece, amiga? Acho que Ah, talvez mas seja você não, interessante. querida, que vai ter essa apresentação agora. Na semana passada eu apresentei Mauro. Eu propus essa coisa de, em vez da pessoa mesmo se apresentar, eu apresentar. Eu acho que por alguns motivos isso é muito honesto, porque é um convite, as pessoas param suas vidas, se organizam para estar aqui no meu espaço, comigo, dividindo um pouco do meu sonho, né? E aí o mínimo que eu posso é reconhecer, né, quem eles são. E também para vocês entenderem de quem se trata, né? Então eu vou apresentar a Elisa. Se eu me emocionar, quer dizer, eu já estou emocionada, mas se eu chorar, é porque ela de fato é muito especial para mim. E aí eu me enxugo minhas lágrimas e sigo, vai ser possível a gente caminhar. Mesmo assim, já peguei até um negocinho aqui, porque eu já me conheço. Esse negócio de. Ai, amiga, queria tanto poder lhe abraçar. Linda. Então é isso, tá vendo, gente? Então vamos lá. Vamos à apresentação. Muitos que estão aqui já conhecem a Elisa. Alguns só conhecem a Elisa, outros só conhecem a Camila. E muitos também conhecem nós duas. E quem conhece nós duas vão ver que o que eu vou falar aqui é muito real. E quem conhece ela também sozinha vai saber. Veja bem, essa é a Elisa Maria, ela é psicóloga clínica junguiana, competentíssima, mestre em família da contemporaneidade, professora universitária, minha amiga, dona do consultório do espaço dela, de fazer alma, chamado Encontro. E por falar em encontro, e também me utilizando da frase que ela sempre usa, que eu bem peguei emprestado hoje
para apresentá-la, que ela diz o seguinte: todo viver verdadeiro é um encontro. E a nossa relação, uma com a outra, e com a psicologia, é um viver verdadeiro, hein, amiga? Eu acho curioso estar aqui hoje, agora, falando sobre tempo com ela, que é atualmente a pessoa que eu mais passo tempo vendo. Praticamente todos os dias. É uma amiga que foi ganhando importância com o tempo. Uhum. Somos ambas da ordem do fazer, do executar, do deixar as coisas prontas, da sensação. E temos aprendido juntas a reconhecer e conhecer os nossos tempos individuais, de maneira sincrônica, que chega até a me assustar. Uhum. E a respeitar esse tempo em nós. E é desse lugar que falaremos. De duas psicólogas humanas que, felizmente, já conseguem reconhecer os tempos em si mesmas, apesar de nos percebermos também tomadas por outros tempos, como todo mundo. Mas, felizmente, temos uma a outra para Uhum. nos alertar, para não nos deixarmos perder de vista. É muito bom ter pessoas assim conosco. É bom demais. E eu só tenho a agradecer. Porque é muito, muito, muito ímpar ter alguém que respeite os nossos ritmos. O momento de pausa, de silêncio, de escuta, de fala. Que sabe ser honesta. Em sinalizar com a sutileza necessária que passamos do ponto. Que polarizamos. Ou nos abandonamos. Nos amamos com todos os nós que nos habitam. E eu quero que todos que estejam aqui assistindo saibam. Nesse encontro aqui, já existe um tear de muito amor, conexão e profundidade. Sabe aquela pessoa que vibra com você? Que sorri, chora, coopera, que partilha ideias, sonhos, que não te enxerga de forma alguma como concorrente. Somos um duplo saudável. E por isso, crescemos tanto juntas. Cooperação nos define. E é com minha companheira, de múltiplos tempos, que enviarei sobre o tempo de ser psicóloga clínica. Não consegui, amiga. Não consegui. Eu quero saber como é que você quer que eu fale agora, depois disso. Podemos acabar aqui. Ai, amiga, realmente, assim, tô estranhando isso, porque de fato eu acho que você descreveu muito bem. Que eu acho que é importante que fique claro que foi a psicologia que nos deu isso. Que a gente se conheceu na especialização, né, da nossa abordagem, que é junguiana, e as afinidades foram sendo reveladas, foram sendo escancaradas, né? E assim, a troca do querer que a gente fosse se aperfeiçoando nessa prática, foi, na verdade, criando esse laço pessoal também. E talvez para muitos que estejam aqui, estranho, né? Tanta declaração, porque, e assim, não é mentira, mas isso tudo não tá dissociado do nosso tema, né? Porque se a gente parar para pensar, é uma amizade de pouco tempo. E pouco tempo com tanto amor, com tanta troca, com tanta cumplicidade, eu acho que a gente, inclusive, já começa a entrar no nosso tema de que tempo é esse, né? Que tempo cheio de incógnitas é essa? Nossa, Elisa, você conhece Camila desde a infância? Não. Desde o colégio? Não. Foi a primeira área de atuação? Não. A gente se conhece maduras, adultas, já na escolha da psicologia clínica, mas o quanto esse encontro, independente do tempo, né, do tempo cronológico, do tempo concreto, do quanto há trocas e há sentido e há verdade
E eu acho que isso fala muito do que a gente também está querendo falar aqui, né? Assim, e é um pouco estranho fiar com você ao vivo, com mais pessoas, com plateia. De fato, o que ela falou é verdade. A gente quase se fala quase todos os dias. E, e meu marido já fica, é Camila, porque vai demorar. É Camila, já tem quanto tempo? Porque de fato são ligações de horas, Olha, mas e é horas e fala de casa e fala de como se nos sentimos ali no fazer, de como fomos tocados em um determinado atendimento e da nossa vida pessoal e aí vai, né? Assim, esse tempo, eu acho que a nossa relação é um excelente exemplo de que tempo é esse que a gente está querendo vir aqui falar, né? E eu tô extremamente lisonjeada. É minha estreia, gente. Eu nunca fiz live, então me desculpem se eu, eu me atrapalhar aqui. Eu preferi, inclusive, não ficar lendo aqui comentários, que eu acho que de realmente eu nunca tinha entendido as pessoas falando. Conduz aí os comentários, porque eu não consigo acompanhar. E de fato é super estranho ficar lendo quem entrou e o que é que comentou aqui, e falando e lidando com o que a gente está sentindo aqui. Então, estou muito lisonjeada. É um espaço em que eu acredito muito. De forma sincrônica também, a gente está entrando na internet juntas, então, um período de tempo assim muito curto, então, tanto eu quanto ela também estamos trocando nesse tempo outro agora do online, né? sim. E estar aqui no seu projeto em que eu participei, em que eu acredito, em que eu fico muito feliz de ter um projeto como esse agora, né, como resultado. Que já ajuda muitas pessoas e eu espero que esse nosso bate-papo agora também ajude outras pessoas. Vamos fiar? Vamos. Agora que eu já tentei me recompor. E acho que a Elisa colocou muito assim, de que tempo estamos falando. E assim, como duas sensações, nós não fiamos antes do que fiaríamos aqui, mas pelo menos criamos um mínimo esqueleto. E que é o esqueleto da nossa provocação mesmo, que Caetano começou. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos. Tambor de todos os ritmos. E fizemos algumas perguntas, né, no post. Quando me sinto preparada? Qual é o momento de começar? O que preciso? Qual o tempo? Conhece o seu? A gente vai seguir um pouco essa perspectiva, né, de respostas. E eu gosto de também colocar, a gente ia ficar um pouco, para exemplificar um pouco a experiência que eu estou tentando trazer. Aqui tem pessoas que não são psicólogos e que são amigos da gente. E que eu acho que essa live, ela atende a todos, não só os que escolhem ser psicólogos. Porque estamos falando de um tempo que nos é colocado na vida, em outras muitas escolhas, além do ser psicóloga clínica. E eu queria fazer algumas perguntas, né, para a gente já conseguir entrar no tom da coisa. Qual é o tempo de se casar? O tempo de ser mãe? De se mudar? De sair de um casamento que não nos faz mais felizes? Ou daquele emprego ruim? Da casa dos nossos pais? Da cidade que não mais nos cabe? De comprar determinada coisa? De comer algo que gosta? De começar a malhar? De namorar? De iniciar a vida sexual? Quais são os critérios? Eles existem? Eu fico me questionando como matamos a experiência tentando caber em um tempo que não diz de nós. E o ser psicóloga clínica? Quem é que vai nos dar essas respostas? Ou melhor, como encontrá-las? Quem em nós pode dizer? Creio que vieram para essa live em busca delas. Mas eu tenho uma notícia. Elas já existem dentro de vocês. Estamos aqui, eu e Elisa, hoje, para lembrar delas. Para lhe fazer lembrar delas. E para começar respondendo, quando me sinto preparada, como é uma pergunta muito ampla, e estamos falando de um tempo muito amplo, eu só posso conseguir responder essa primeira pergunta com um poema.
É isso mesmo. Vocês vão ter que me aturar. Eu, a minha conexão com a psicologia é o que arruma em mim os conteúdos, é a arte. Tanto a música quanto o poema, que são as artes que eu tenho mais conexão. E eu li uma frase ontem e falei, vou usar ela na live. Que Rubem Alves fala assim, né? Que o poeta, ele escreve para invocar essa coisa ausente. Toda poesia é um ato de feitiçaria, cujo objetivo é tornar presente e real aquilo que está ausente e não tem realidade. Por isso que hoje eu vou trazer um poeta daqui da Bahia, que vai estar aqui comigo amanhã no FIAR. É o nosso convidado, poeta convidado de amanhã. Chama-se Daniel Farias. O livro dele é esse, um livro lindo, chamado O Tempo da Coisa. Pelo nome você já consegue imaginar o que ele trata. E aí eu vou fazer um pedido para vocês, enquanto eu vou pedir que vocês fechem os olhos e sintam o poema. Porque, como Manuel de Barros fala, né? Poema não é para entender, é para incorporar. E aí a gente incorporando, podendo incorporar, a gente vai respondendo a pergunta, né? De quando a gente pode se sentir preparada. Tá certo? Vamos lá. Respirem e de fato se conectem. O nome da poesia, do poema, se chama Preparo. É preciso não ter dedos ao cortar os medos pela raiz. Acertar no segredo dos temperamentos. Não é um dom, como se diz. É questão de tempo dedicado ao sabor dos humores. É questão de tato delicado ao sabor dos amores. É provar e sentir. A gente tem que dar um momento de silêncio mesmo. Que para sentir, a gente precisa sair da palavra. E se conectar com ultrapassa ela. Que tem muita conexão com o tempo. O nosso corpo sinaliza o que ele deseja. Ele dá as respostas. Sempre. Ele nos disse se ainda é tempo de aguardar, se preparar, degustar, digerir. Mesmo que venha acompanhado de vários temores. Porque sim, não fomos ensinados a escutar o que não tem muitas garantias. Percebem? O tempo é individual, mas atesto. Se você, por algum motivo, veio parar aqui nessa live, existe algo em você que pulsa. E a gente deseja que aqui nessa live você consiga observar. E você, amiga, o que você tem a me dizer, a nos dizer sobre quando me sinto preparada? Amiga, você deu uma surra aí, né? Eu não, né, Acho, pai? acho que Daniel Farias, você, mas acho que o poema ele nos ajuda muito, sim, né? A traduzir essa sensação que eu acho que todo psicólogo, estudante de psicologia ou psicólogo mesmo, se sente quando está no momento de escolher a sua direção de carreira, né? Nós somos uma ciência com muitos ramos, com muitas possibilidades, e dentro da psicologia clínica com muitas abordagens. E nenhuma delas vem com protocolo. Nenhuma delas fala, olhe, nessa área você vai fazer isso, isso e isso, e o seu resultado será esse. Então, se a gente ficar na verdade, se a gente demandar que essa resposta venha
de fora, que essa resposta venha da própria ciência, que a resposta venha até dos estereótipos criados, né? Vai ser muito difícil. O psicólogo clínico ainda carrega muitos estereótipos do tipo, quanto mais velho, melhor. Quanto mais maduro, melhor. Você, com 20 e poucos anos, formado, vai dar conta da complexidade da psique? Você vai saber manejar? Você realmente se sente preparado? Porque as perguntas não são só nossas, né? Essas perguntas não são só da nossa fantasia. São de outros colegas que vivenciam as mesmas coisas, são dos familiares, são dos amigos de outras áreas, né? Poxa, mas a profissão de vocês é tão difícil. Tem certeza que você já está preparado? Será que não era melhor começar por uma outra área para assim você se sentir... Então, esse vazio de sim, eu estou preparado, porque é um vazio, vai nos acompanhar. E nos acompanha, inclusive, durante. Quando chega desafios, quando chegam situações completamente inesperadas, né? Então, eu penso muito semelhante a você, Mila, nesse sentido de fato, as respostas, elas não estão fora. As respostas não estão em protocolos, as respostas não estão nos nossos mentores, ou num psicólogo, ou no nosso próprio psicólogo, ou nos nossos pais, que falem, não, menina, vai, eu confio em você. Não é o outro. Não é o outro, não é a confiança do outro que vai nos dar sustentação. E eu não ando sozinha, Mila. Eu carrego muitos amigos, porque eu acho que os autores dos meus livros são como amigos mesmo, né? E assim, quando você me chamou para esse momento, né, e definimos esse tema, alguns livros me vieram. E eu fui ver o que é que eles tinham para nos dizer, né? Então, assim, Verem na Caixa, esse livro é um livro fantástico, não só para o tempo do psicólogo clínico, né, mas para o tempo da alma mesmo. Ela traz uma ideia muito interessante sobre essa questão do corpo, né? Assim, as experiências sensoriais, elas são o caminho para as experiências de sentido. Ou seja, a gente tentar dar nome, dar imagem, tentar encontrar, na verdade, porque não necessariamente é dar nome, né? Mas é entrar em acesso a esse corpo, a isso que eu estou sentindo. E quando eu falo corpo, leia-se tudo que acontece nele, ou seja, nossas fantasias. Quando a gente entra em contato com isso que vem da gente, talvez seja o caminho do sentido. A palavra sentido vem de uma palavra alemã, que eu não vou aqui ousar a dizer, mas que significa exploração e investigação. Então, a gente precisa, para ter sentido, ou seja, para a gente encontrar uma área ou ser um psicólogo clínico que nos dê sentido, o caminho são as experiências sensoriais, são as experiências que vêm dentro de mim. Então, eu vou tentar não ser tão abstrata, né? Justamente porque não temos só psicólogos aqui, mas assim, qual é a minha fantasia? A minha fantasia é de que eu sou muito nova. A minha fantasia é de que eu não vou saber ficar em silêncio. A minha fantasia é de que eu vou ficar incomodada com a outra pessoa falando 50 minutos. Qual é a minha fantasia? Porque dessa fantasia talvez eu consiga entender por que meu corpo está com receio. Ou se meu corpo, na verdade, suporta, aguenta. Se de fato eu, com 25 anos, já estou preparado para esse desafio. Porque vai ser um desafio com 25, com 50, com É um desafio, 60. né? Porque é um desafio. Porque é uma profissão completamente... É uma profissão que nos corta qualquer possibilidade de segurança e estabilidade. Qualquer.
porque a gente não sabe o que é que vai vir, a gente não sabe o que é que vai chegar, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar que nossas imaginações, elas podem nos transformar, assim como elas podem transformar, inclusive, como a gente vê o mundo, né? Então, a gente precisa dar vazão a essas imaginações. Então, esse exercício de olhar para dentro e de tentar não encontrar necessariamente essas respostas tão prontas, né? Inclusive, até remontando as perguntas que você fez antes, né? A hora de casar, a hora de ter filho, a hora de mudar de emprego. Não temos. Não temos, né? Às vezes fazemos tudo isso na hora que deveria se fazer e ainda assim nos sentimos completamente vazios, completamente sem sentido. Só que não é fácil, né? Eu acho que isso é importante também da gente falar, né? Assim, poxa, ela tá falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo, olhar para dentro, né? Olhar para dentro, entender qual é a nossa resposta, Sentir. sentir, nos conectar conosco, né? Pois é, e eu acho que a gente precisa pensar nas fantasias que estão aí enraizadas com isso. Quando você fala sobre identificar isso em nós, né? De como fazer isso, eu acho que é interessante. E Ivy traz aqui uma coisa interessante. Esse desafio do começo acontece em quase todas as profissões. De verdade. Sim. Em quase todas as profissões acontece, né? Diante de algo que é muito importante pra gente. Isso chega assim, de se exigir, inclusive, respostas. E de se sentir inseguro diante do que tá. Muito pela importância que tem pra gente mesmo. E a nossa segunda pergunta é qual é o momento de começar? E aí eu consigo pensar em como ajudar vocês a pensar sobre isso e a compreender e a se conectar com o que a gente sente, talvez a gente fazendo um paralelo com o reconhecimento dos ritmos em nós. Quando o Caetano coloca assim, tambor, Uhum. De ele todos os de todos os ritmos. ritmos, e a gente pode nos consultar para além da experiência, que nós não somos fatias, assim, tá tudo misturado. Aqui tá falando a Camila Pessoa, a Camila Psicóloga, aqui também tem essas dificuldades. Quando vocês vão escolher uma profissão, quando vocês vão começar uma profissão, todo mundo tá tudo misturado. Então eu acho que se a gente consegue ir se consultando em outras áreas da nossa vida, quando a gente vai para essa, a coisa vai ficando mais fluida. Eu talvez pensaria na possibilidade assim, de começar a se perguntar, né? Qual é meu ritmo pessoal? A gente conhece, vocês conhecem o ritmo pessoal de vocês? Sabe qual é o melhor momento para dormir, fazer amor, se exercitar, ler um livro, conversar com uma amiga? Uhum. Vocês conhecem o ritmo de vocês, né? Ou a gente está mergulhado num ritmo que foi imposto para a gente e a gente vai seguindo ele de maneira abrupta. Ontem mesmo, meu ritmo foi bem acelerado, com coisas para fazer, e eu pensava, mas tem ainda que fazer o negócio da live. Tenho que pensar sobre a live. Quando eu dei de noite, eu estava muito cansada e fiz assim: não, eu vou dormir. Eu não vou me propor a falar sobre o tempo da coisa sem respeitar o meu tempo. E meu corpo pedia sono. Meu corpo pedia que eu dormisse para conseguir estar aqui hoje com vocês. E até acordar um pouquinho mais cedo para elaborar com carinho que a gente elaborou, o que vamos falar aqui. Então, acho que fluir com a pulsação única, com a nossa pulsação, em todas as áreas da nossa vida, pode ser um caminho de conexão, sabe, Elisa? Isso que você perguntou, assim, como fazer isso? Me veio essa perspectiva. O que você acha? E eu acho que casa muito, Mila, a gente pensar assim, de confiar no nosso próprio estilo, né? Porque quando a gente pensa qual é o meu ritmo, e às vezes a gente se depara que nosso ritmo ele é diferente de um ideal, ou do nosso psicoterapeuta próprio, né? Ou do nosso professor, ou dos nossos colegas. Exige um reconhecimento, uma validação do nosso próprio estilo. E falando agora da nossa área, né? Se a gente parar para pensar, nós somos nossa própria ferramenta. Diferente de médicos, a gente não usa jaleco. Diferente de, sei lá, cirurgiões, a gente não tem lá
muitas ferramentas para estar ali com o sujeito. É a gente, é o nosso jeito é o nosso jeito de acolher, é o nosso jeito de fazê-lo falar, é o nosso jeito de acolher aquela emoção. É sempre o nosso jeito. Então, nós, como nossas próprias ferramentas, também precisamos validar quem a gente é. Tem uma frase muito famosa, inclusive dá uma certa irritação, porque no dia do psicólogo é a frase que chove nos Instagrams, né? Que é de Jung. E que é engraçado que eu fui atrás. Onde foi que o Jung disse isso? E é engraçado que, como ele disse, foi completamente diferente, né? Mas tudo bem. Mas é uma frase cheia de riqueza. E aí eu entendo porque que as pessoas aproveitam dela, assim, né? Que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma, né? Ou seja, é uma frase que inclusive não é só para psicologia, né? Mas assim, independente da sua abordagem teórica, ela faz muito sentido, né? Porque muitas vezes essa coisa do começar tem a ver com a minha ausência de prática. Tô preparado, já que eu sou tão inexperiente, já que eu acabei de sair de uma graduação, que eu comecei uma especialização, né? Mas observe, não vai ser a teoria e não vai ser as técnicas que vai ser o triunfo ali daquela relação. É justamente você se conectar com a sua humanidade. É justamente você ser tocado por uma outra alma. E eu acho isso de uma grandiosidade incrível, porque nós somos a profissão que talvez lide com o que há de mais humano na sociedade. Porque a gente acolhe a verdade, as dores. A gente, na verdade, oferece para aquele sujeito se despir na nossa frente, né? Dá espaço realmente de seguro, um espaço de sigilo e de acolhimento suficiente para falar para o sujeito, seja quem você é aqui na frente. E às vezes a gente fica tão inseguro e tentando meios e técnicas que a gente perde justamente o que a gente mais precisa para fazer aquele espaço realmente fazer sentido, para fazer aquele espaço realmente tocar na humanidade do ser humano, né? Na humanidade do ser humano, enfim, mas Deu para entender. Tem uma pergunta aqui de Ricardo que casa um pouco com o que você está trazendo. Aí vai Camila ficar nervosa de novo, mas agora eu estou mais calma. Ele pergunta o seguinte: minhas queridas colegas, como reconhecer que os sinais... Não, como reconhecer os sinais que mostram que não estamos autorizados a exercer essa profissão? Tem um tempo de gestão, eu sei. Assim, Pois é. ele quer que ele venha, quer falar? Ok, deixa eu ver se chega. Pois é, eu acho que é uma coisa importante da gente falar, porque eu acho que isso entra em confronto com a nossa fantasia, né? Nem tudo que a gente idealiza, nem tudo que a gente espera, a gente de fato é. A gente de fato sustenta. A gente de fato. E talvez até essa idealização, essa fantasia, não necessariamente esteja dissociada das fantasias e idealizações do meio em que eu vivo, né? E de fato, isso é uma coisa importante da gente dizer, né? No nosso fazer psicológico, a gente não tem plateia. Sou eu e meu paciente. Eu e um sujeito. E se eu não faço o tempo inteiro, e eu digo até antes mesmo de começar, né, que é a nossa proposta, né, mas se eu não faço o tempo inteiro essa avaliação, esse meu auto-julgamento, eu não vou encontrar pessoas que façam. Talvez um ou outro paciente reaja, não sustente, saia, né, mas sou eu que preciso entrar em contato com esse auto-julgamento, né? E eu não sei. E assim como a alma precisa de tempo para a gente nos autorizar, a alma precisa de tempo também para nos desautorizar. E sim, se eu não me sinto pronto, qual é a necessidade de de eu dar esse supetão assim, né? Vai. Para quê? Né?
tá a serviço de quê essa pressa? Eu acho que quando ele pergunta como reconhecer os sinais que mostram que não estamos autorizados a exercer essa profissão. E aí eu vou falar o que me vem. E aí, Ricardo, se você também quiser colaborar conosco mais um pouquinho, né, do que você já tem colaborado no nosso caminho, como, né, como psicólogas, a gente agradece a todos que estão assistindo. Mas me vem, assim, duas coisas que no meu fazer foram coisas que me fizeram perceber que ou eu fazia isso, ou eu conseguia isso, ou eu não tinha como ser psicóloga clínica. Que é a capacidade de ficar com tudo que nos constitui. Com tudo. Com o que é belo, com o que é sombrio, com a dor e a beleza. Acho que essa é uma maneira de perceber se dá pra gente ir ou não. Já que a gente está diante de algo que cabe tudo isso. E nosso trabalho é justamente ajudá-los à conexão disso em si próprios. Eu demorei para perceber isso. Que eu sempre fui muito acelerada. E estava, às vezes, muito em busca de algo. E só é possível viver a experiência de ser psicólogo clínico quando a gente fica. Uhum. Para mim, me vem isso, né? Ficar e perceber se a gente está afim de lidar com tudo isso que nos constitui. Se a gente topa. Quando eu era na época da faculdade, eu falei assim pro professor meu: eu adoro criança. Ele fez: você gosta de que criança? A bonitinha, arrumadinha? Ou aquela melequenta que tá com o catarro caindo? Você gosta de criança com Muda, tudo que flui? a muda que não gosta de brincar, a que vai chegar irritada. E aí acho que me veio isso, Ricardo. Veja se você tem algo também para colaborar com a gente. E casa É, muito. falha, amiga. Vá, amiga, diga. Não, e eu acho, Lori Gottlieb também, minha amiga autora, ela traz também uma coisa importante, né? A gente só aprende a ser psicoterapeuta sendo. Assim como a gente só aprende a ser paciente sendo. Não existe em nenhum lugar critérios de como é ser paciente, como é ser psicoterapeuta. Então, eu acho que a gente também precisa experienciar o que a gente está fazendo, né? Quando a gente diz, eu falo isso muito com meus alunos na faculdade, né? Quando a gente diz que você tem que fazer psicoterapia, não é de boca para fora. Não é porque a gente acha que você, estudante de psicologia, você tem problema, só você, né? E não é porque a gente acha que em pouco tempo você vai estar preparado para ser psicólogo. Primeiro, porque nossa profissão é porosa, e como é porosa, a gente se afeta o tempo inteiro. E segundo, porque se a gente vai experienciar, vai se colocar ali, disponível, venha, se escancare, se revele, se desnude na minha frente. Eu, como psicoterapeuta, já fiz isso. Perfeito. Eu sei como é difícil estar nesse lugar. Porque, inclusive, é muito comum, né, a gente falar assim, nem toda pessoa que está em terapia está, de fato, em psicoterapia. Porque, inclusive, estar em psicoterapia não é fácil. Então, não é só para o paciente que não é fácil, né? Para o psicoterapeuta também. Sim. E é interessante, amiga, esse livro, o título dele já é atrativo, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Que casa, eu vou deixar só pra gente não perder o fio da meada, casa com a última pergunta que a gente faz lá: o que é preciso? Eu acho que quando o Ricardo pergunta assim, o que é preciso, né? Sinalizar na gente, me vem muito assim, saber dizer não. Quando a gente percebe que não dá, aí eu vou passar para você, que aí você fala um pouquinho desse livro, que eu acho que vai casar, amiga. Essa semana eu recebi um comentário aqui no Instagram, na nossa live, que fez eu e Mauro, de Maria, uma colega nossa colega Maria Semani, que é linda, maravilhosa, e que fez a formação com a gente. No primeiro momento, a clínica, para ela começou a clínica, mas ela não sentiu que era o momento, que era tempo disso.
E aí ela agora voltou. E ela escreveu uma coisa tão linda, porque ela é bem poeta mesmo. Ela é bem poeta, não, ela é poeta. Ela é linda. E assim, eu achei lindo isso que ela escreveu lá no comentário. E que pra mim é uma poesia. Quando ela fala assim, ela volta assim, sabe? Um dia decidir dizer não. Temporário não. A clínica sorria pra mim. Mas eu não. E chorei. Chorei por decepção. E também por alívio. A vida correu. Há pouco eu disse sim. E novamente a clínica me sorriu. E o tempo chegou. Diferente, desafiador, encantador. E o TC retomou com outra cor. Então, acho que saber dizer não, quando a gente sente que não é o tempo, é uma coisa que a gente precisa fazer. Uhum. Aí você E pode. não só, né, amiga? E não só não em começar, porque esse saber dizer não também vai nos acompanhar no durante. O não de não me sinto preparado para esse caso, o não de tô muito desconfortável, o não, talvez eu tinha uma expectativa de só trabalhar com a clínica e talvez eu precise de um outro espaço em que eu tenha mais plateia, que às vezes é uma necessidade do psicólogo, né? Enfim, né? A gente não também é, a gente às vezes cria algumas fantasias de eu tomo uma decisão e essa decisão ela é e nunca mais pode ser mudada, né? E não é o Perfeito. caso, né? Inclusive também com o nosso fazer. Nesse livro, o que eu queria, ela tem um capítulo que ela desmistifica, ela desconstrói muitas coisas em volta da vulnerabilidade. E ela fala só o seguinte, vou ler 3 frases, que às vezes as pessoas elas têm a intenção, como as pessoas se relacionam com a vulnerabilidade, né? Então, assim, eu quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas eu não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você. Nossa, como você é corajoso em estar vulnerável, né? Mas em mim é fraqueza. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha, porque quando eu me pego vulnerável. Então, eu acho muito interessante para a gente pensar, né? Porque assim, a gente faz. O nosso discurso como psicólogo é: venha, se abra, venha, conte comigo, venha, se sinta num lugar em que talvez nunca. Existem relações, existem pacientes que a relação com o psicólogo é a relação mais íntima que ele tem. Mas observe até que ponto você também está se proporcionando isso que você está tão vendendo, né? Propondo. Tão propondo, exatamente. Ótimo, amiga. Então, eu Eu acho pedi que tem o título do livro, amiga. Você repete, por favor? a coragem de ser imperfeito. Esse foi esse aqui. E assim, eu acho que na verdade eu trouxe 3, né? Eu trouxe A Alma Precisa de Tempo e trouxe esse que esse é junguiano, né? A Voz e o Tempo de Gambini. E Gambini também fala uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente falar aqui, né? Assim, a gente tem como humanos semelhanças. Todos nós somos muito parecidos. Todos nós temos temas, inclusive arquetípicos, né? Mas todos nós somos únicos. Então, independente da nossa prática, dos nossos anos de terapia, dos nossos anos de fazer psicoterapia clínica, né? A gente sempre vai estar na investigação do que é único naquele paciente. Porque aquele paciente ali, independente das nossas experiências e do quanto lemos e do quanto tivemos de técnica, ele nos traz uma unicidade muito grande. E isso não existe, né? Assim, claro que isso você que está começando, você que acabou de terminar a faculdade, você pode ter, você tem. A gente, inclusive nesses tempos de online, a gente tem muita essa discussão, né, do que é imprescindível para a gente realizar um atendimento clínico. E a gente percebe, né, que o que é imprescindível é que a gente possa se expressar e se escutar. A gente está fazendo atendimento online pelo celular.
Porque é possível se expressar, nos comunicarmos, falar e ouvir, tanto o paciente quanto o psicoterapeuta. Isso é imprescindível. Imprescindível que a gente esteja ali atento à humanidade daquela pessoa. Eu, como humano, atendendo um outro humano. E quando você fala E de isso uma. é Desculpa, amiga. E isso, E isso, você que está para começar, seja um jovem psicólogo, seja um psicólogo que está numa carreira pensando em transitar, isso você tem. e eu acho que quando você fala do que é preciso também, e traz a vulnerabilidade muito bem colocado, a gente precisa ser aprendiz, nos colocar no lugar de aprendiz, né? Porque o aprendiz, o que é que o aprendiz faz? Eu fiz a vida essa semana, o aprendiz vai e tá ali curioso para descobrir, para reconhecer outras possibilidades e novas possibilidades. Ele lidar bem com a ideia de não saber o que fazer. A sede é a sede do aprendizado, né? Então chega para mim muito essa coisa de vamos ser aprendizes, curiosos, termos sede pelo aquilo que a gente está se propondo, né? E apenas, gente, caminhar. A gente tem uma coisa muito. Nós vivemos num mundo muito ansioso. E assim, Guimarães Rosa, que ele fala claramente disso assim: a coisa, gente, não está nem na chegada e nem na partida. Está na travessia. Então, assim, o ponto de chegada é a cada ponto que a gente vai passando durante o nosso caminho. Então, respeitar isso, ficar com isso. Ele vai falar, vai ela falar. E a gente já brinca com esse poema. Quando eu vejo ela acelerada, eu, amiga, tá além da curva da estrada, querida. E eu levo isso muito comigo, que é um poema de Fernando, quer dizer, Alberto Caeiro, né, que é o pseudônimo dele, que ele diz o seguinte: para além da curva da estrada, talvez haja um poço, e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei nem pergunto. Enquanto eu vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. De nada me adiantaria ficar olhando para o outro lado e para aquilo que eu não vejo. Importa-me apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não em outra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva. E antes da curva, há a estrada sem curva nenhuma. Então vamos caminhar. Vamos viver o agora, que tem muita beleza no que a gente vive, no que a gente faz. Cada paciente, cada sessão, cada fala. Ficar com aquilo, ficar. E assim, amiga, é uma coragem também. Eu acho que, acho que a gente precisa. Eu acho que essa pergunta de Ricardo tá, aqui, tá ressoando até agora, né? Assim, é, é corajoso também não tapar. Vou É, dizer não. é corajoso falar assim, essa vulnerabilidade toda que é necessária, essa falta de concretude, essa, esse fazer tão incerto, porque eu não topo. Amiga, deixa eu te E, interromper. Eu pensei, me uhum, perdi no tempo, só tem um minuto. e não, amiga, faltam 10 minutos. Aqui tem 49 já. Ah, são 50, é? Ah, não, é uma, né? Acho que é Então dá. uma hora, amiga. Então vai. Desculpa. Eu tô no segundo minuto da sessão. Vá, continue. Me Não, eu desculpe, você tá acho. falando da Não, coragem de dizer não. De perceber, não dá exato. pra mim. E isso também tem uma força muito grande, porque a gente está falando de olha para dentro, encontre em si a resposta, e talvez a resposta seja não é. Como para. Eu tenho isso, a nossa própria. A minha experiência profissional foi um pouco assim, né? Eu não comecei na clínica. Na época, eu era organizacional e clínica, organizacional e clínica. Tanto eu era dividida que eu fiz estágio extracurricular em organizacional e estágio curricular obrigatório em clínica, porque eu queria os dois, né? Como E aí, é? quando acaba, eu nem pensei em ir para clínica. Eu, não, vou para
aquela ânsia de formar, de ganhar dinheiro, né? Não, organizacional não era uma opção. E depois de um tempo, a psicóloga clínica em mim começou a se incomodar. Oxi, 3 anos, 4 anos e você esqueceu de mim? Esqueceu que eu existo aqui? Ou seja, existem momentos, né? E a gente precisa também, eu acho que não é uma coisa incomum disso acontecer, né? E a gente também precisa falar, o seu tempo de carreira, ele é próprio. Não existe, não, porque eu tenho que começar no início, porque o início é difícil, porque, né? Isso tudo a gente atrás de padrões. Que é o mais fácil, né, gente? É o mais fácil, mas honestamente é o menos criativo, é o que menos revela de fato toda a sua potencialidade, né? Perfeito. Amiga, eu tô me divertindo aqui com os comentários. Gente, Tiago, eu não tô lendo nada, não, desculpa. Tiago, semana que vem o tema vai ser o tempo de fazer uma live. 1 hora. Obrigada. Eu vou ficar me descontraindo, né? Então, Eve, tem alguns comentários, mas não tem nenhuma pergunta nova, por isso que eu não interrompi sua fala e nem trouxe. Tem algumas falas que confirmam um pouco do que a gente está trazendo, né? A Joana traz. É lindo reconhecer e aceitar seu próprio processo, para que assim possamos respeitar e acolher o processo do outro. Uhum, Ricardo exatamente. traz, o não pode ser libertador. Verdade. Pode ser libertador. Roberta traz, é preciso ter coragem para largar o que não me serve no momento. Por isso, ela está aqui falando da poesia de Maria. Linda mesmo. Ela é maravilhosa. Então, assim, é só para poder tecer, porque, assim, uma das coisas que eu faço questão, né? É que a gente faça uma partilha e que a gente consiga fazer uma costura juntos. Teve uma moça também que trouxe aqui, João. Ela traz, ouvi uma frase um dia que levarei para a vida. O lugar do outro é o lugar mais difícil de se ir. Por isso é necessário exercitar isso todos os dias, sendo necessário se autoconhecer. Daisy coloca, exato. Não é o tempo da coisa, é o meu tempo. Essa separação é fundamental. E isso, Daisy, é o tempo da coisa em nós. É muito honroso a gente saber reconhecer isso. E me perdi. Veio uma coisa aqui, depois saiu. Quer trazer mais alguma coisa? Ai, eu não sei, eu acho que assim, eu acho que quem tá aqui de alguma maneira se interessa, assim, quem é psicólogo, né, tá ali com a dúvida. Vou, não vou, começo, não começo. E eu acho que você precisa, sim, colocar para fora essas dúvidas. Acho que a psicologia, de uma maneira geral, infelizmente, ela tende a ser muito solitária. E Camila trouxe isso no início, e quem não ouviu, eu acho que é importante da gente reforçar. E eu sou muito grata que a psicologia, o meu fazer psicológico nunca foi solitário, porque eu criei redes de psicólogos que estão comigo até hoje e que são pessoas fundamentais para as minhas escolhas. Então, a gente precisa dialogar sobre nossa insegurança. A gente precisa dialogar sobre nossas fantasias. A gente precisa dialogar sobre o que temos dúvidas mesmo. E, e eu não sei se, talvez na sua sala de aula, talvez com seu grupo, né, de pessoas de grupo de estudos, intervisões, existem muitos meios que a gente possa ter realmente, não só colegas em que são concorrentes, mas colegas que podem ser, assim, braços, parte de sua árvore, né? Porque é como eu me sinto, assim. E, eu tenho amigos da faculdade que, graças a Deus, estão vivendo a mesma coisa de transição, de sair da área organizacional, ir para a clínica, de ter ido para a clínica e ficar na dúvida. E tudo isso, essa possibilidade de trocar é que vai conseguindo, né? Fazer assentar essa nossa ideia, assentar o que é que eu quero. Acho que isso é importante da gente reforçar, amiga. Perfeito. E tem a ver com o que eu estou fazendo aqui, com o que eu me proponho aqui, né, no Instagram, né? É que a Demais. gente consiga tecer, que a gente consiga falar disso juntos. Quando a gente fala disso, parece que a gente já passou pelo começo. Mas não, assim, tem sempre novos começos.
E que nos falar isso, falar para vocês, é repetir para a gente a importância de saber dizer não quando a coisa não é para a gente, de perceber nossos momentos. Então, essa live, ela não contempla apenas os profissionais iniciantes, contempla também a gente que já está um tempo de caminhada. E, por falar nisso, a gente falou do tempo, né? Tem a coisa do tempo e tem a coisa da prática mesmo. Tem coisas práticas que, de fato, a gente pode ter respaldo, ajuda. Vou dar spoiler mesmo. E aí minha amiga perfeita, maravilhosa, Elisa Maria, temos ela para nos apoiar também, que está criando aí. Pode falar, amiga? Pode. Mais ou Ela menos. já está preparada. Ela está no forno já, um curso online que ela vai fazer. Na verdade, primeiro veio o e-book, que está no forno já na semana que vem. Então sigam o Instagram dela, que ela vai de maneira muito, como é que eu posso dizer, educativa, porque ela sabe ser boa professora. Ajudar também no que tange as coisas de ferramenta para ajudar vocês. Quer falar um pouquinho, Alisa? Não, eu acho que o que está vindo aí, o e-book, o curso mesmo, é nessa proposta de tentar sanar tantas dúvidas que é começar. Então, né, o que é que eu preciso, onde é que eu posso, o que é que eu faço numa primeira sessão. Então, vai ser bem tentando ser prático, numa coisa que é muito abstrata, numa coisa que é muito sem respostas, mas eu acho que às vezes a gente tenta mesmo se apegar aí a algumas ferramentas e é uma tentativa de ajudar também quem está começando, porque eu tive dúvidas, eu tive muitas dificuldades e é tentar facilitar um pouco para quem vai começar. Então, já já. Fiquem atentos. Nós temos 3 minutinhos para encerrar a live. Obrigada, Beca, por me lembrar. E apesar de nossa provocação da música ter sido com Caetano, meu papo foi com Gil. Meu papo foi com Gil. E ele traz uma música muito linda. O tanto que temos muitas regras, né? Um caminho assim de... Todo mundo vai dizendo, né? Voltando para as perguntas que eu fiz no início. Tem que casar depois dos 30. Tem que ter filho antes de tal idade. Tem que sair da faculdade e já começar a clinicar, montar o consultório. É tanta gente dizendo o que a gente tem que fazer do nosso próprio tempo. E isso tem nos colocado muito afoitos para ir respondendo esses tempos. E me veio a música de Gil, eu preciso aprender a só ser. É tanta gente para a gente saber o que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, a quem querer. Sabe, gente? É tanta coisa que eu fico sem jeito. Ele termina, eu preciso aprender a só ser, reagir e ouvir. O coração responder. Eu preciso aprender a só ser. E eu sei que, gente, vão falar que não bota música, eu vou colocar música, essa live perdeu, mas eu não vou perder a oportunidade de terminar com o Gil. Tá certo? E a gente se despede, agradeço a vocês. Agradeço a você, amiga, mais uma vez pela partilha e a todos que estão aqui conosco. Quer falar alguma coisa antes de colocar a música? Ai, não, acho que eu me emocionei um pouquinho, mas faz parte. Então vamos terminar com ele? Vamos. Obrigada, obrigada. Adorei estar aqui, viu, amiga? Eu também, só que não tá indo a música, peraí, fiquem aí. Enquanto isso, eu falo, choro, faço o quê? Voltei. Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber. O que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, a quem sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinho e esse nó